Olá! Hoje nós vamos falar sobre sono e Alzheimer, uma relação que a gente precisa entender melhor para saber cuidar. Entender melhor como é que funciona o nosso organismo em relação ao ciclo sono-vigília é fundamental. Por quê? Porque os distúrbios do sono são muito comuns nas pessoas com doença de Alzheimer. Chegam a afetar de 25 a 35% delas, o que, é lógico, acaba também tirando o sono de quem cuida. Por isso, hoje eu vou conversar com uma super especialista, a doutora Eva Bettini, e eu vou apresentá-la agora para vocês. A doutora Eva Bettini, ela preside a ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Ela é mestre em filosofia, modalidade saúde e educação pela USP, membro da diretoria da Abraça, Associação Brasileira de Alzheimer, coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, e ela também é pesquisadora em ritmos biológicos no grupo de cronobiologia da USP. Super bem-vinda, doutora Eva Bettini. Muito obrigada, Lina. Eva, entender os ritmos biológicos é importante, por quê? Bom, é uma pena que talvez esteja faltando em nossas grades curriculares, ao longo do nosso processo de aprendizado, falar sobre o ciclo, os ritmos biológicos, porque eles comandam a nossa vida, de todos os seres vivos, na verdade, não é? Então, quando a gente fala ciclo sono-vigília, é um deles, é o mais evidente, mas existem, é uma orquestra, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo, comandando principalmente os hormônios. Então, quando um hormônio tem que participar de algum processo dentro do nosso organismo, em algum momento, ele está sendo produzido, né? E um outro que é contraparte dele, a gente chama o oposto, como se fosse uma gangorra, ele está inibido. Então, esse ritmo é que faz o nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura corporal que oscila ao longo do dia, né, do dia e da noite, os batimentos, bom, já falei batimentos cardíacos, então a nossa pressão arterial, então a temperatura, como eu já falei, e todos os outros ritmos do nosso corpo, a nossa digestão, o funcionamento do nosso intestino, tudo isso é comandado por ritmos que estão dentro do nosso organismo, lógico, não só no lugar central, mas em outras partes também. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Então, conhecer, infelizmente, como a gente não conhece pela escola, a gente pode conhecer a si mesmo, né? Então, nós mesmos, né? Ou seja, perceber que alguma coisa está mudando, né? Esse esse é o seu principal, aliás, eu diria assim, que ele é o fator, é o gatilho para alguma coisa dar problema na nossa saúde, quando o nosso ritmo não está assim adequado. Ou seja, que bacana então a gente falar, explicar um pouco melhor sobre esse aspecto que a gente vai discutir hoje, que é o tal do sono-vigília. Como é que funciona? Por que ele é tão importante, esse ciclo? Então, por isso é importante sempre quando a gente fala sobre sono, a gente nunca pede para sempre falar ciclo, vigília, sono, porque a gente ou está em vigília ou está em sono. Então, eles é como a mesma coisa da gangorra, né? Tá. Quando você está desperto, então os hormônios que agem com relação ao sono estão inibidos. E o que acontece quando a pessoa está sem o ritmo correto? Ela vai ter sono na hora que não precisa e não vai ter sono na hora que precisa, ou seja, na hora que o organismo está precisando repousar, o descanso de tudo, ou na verdade a gente fala descanso de tudo em termos, né? Porque o nosso cérebro trabalha e muito quando a gente está na fase do sono, não é? Bem, então, como você falou, por que a importância? É porque quando a gente dorme, muitos processos acontecem. A gente pensa que você dormiu, que o cérebro também está descansando, né? Eu sempre brinco, se o seu cérebro descansar, você não vai acordar no dia seguinte, né? Então, o nosso cérebro trabalha e muito, ele trabalha sintetizando os medicamentos que a gente tomou durante o dia, a questão das vitaminas que a gente adquiriu via alimentação, ele controla a nossa imunidade, controla, não, ajuda a preservar a nossa imunidade. O hormônio do crescimento age durante o sono para renovar a nossa pele e cabelos, por isso que o pessoal fala que é o sono da beleza, não é?
E realmente a gente continua produzindo esse hormônio e ele é super importante, por isso que a hora do dormir, o dormir à noite é super importante também. Ou seja, isso é importante para absolutamente todas as fases da vida, né? Pelo que se explicou para a gente agora. Exatamente, porque sempre quando alguém pergunta, como, por exemplo, se você fez o convite para falar no Alzheimer, né, na pessoa com Alzheimer, mas quando eu falo, a gente está falando para todo mundo, para toda a população e em todas as idades, porque as crianças, quando a gente nasce, a gente não tem o ritmo biológico, o local onde esse ritmo é controlado ainda é desenvolvido, ele vai sendo desenvolvido depois do nascimento. E por isso que as crianças têm aquele sono todo fragmentado, de 2 horas, 1 hora, e aí ele tem que entrar no ritmo da família, que é o ritmo que a gente chama de social, não é? Depois de um tempo. Quando não entra, gera um conflito para a própria criança e para a família. Então, por isso que a gente fala que seria legal a gente conhecer para saber que alguma coisa ainda não está caminhando, não está no eixo, assim vamos dizer, né? Então, É, desde a infância até a velhice, o ritmo biológico vai comandar o nosso sono e vigília, sim. conforme a gente envelhece, isso muda? Então, muda o tempo inteiro, desde quando a gente é criança até os 18 meses, mais ou menos, a gente chama sincroniza, né? Sincroniza os nossos ritmos com o ambiente, né? Da casa, o ritmo da família, na verdade, ajuda esse ritmo interno que a gente está amadurecendo nessa fase da vida. Aí a gente passa um tempo, mais ou menos, da infância com um ritmo mais ou menos assim repetido, né? Não vamos dizer equilibrado, porque equilibrado a gente sempre estará, né? Ou seja, num ritmo ou no outro. E quando é adolescente a gente muda por conta da questão da revolução dos hormônios na nossa vida, né? Na nosso organismo. E aí o que que acontece? A gente chama de atraso de fase. Os jovens, assim, a partir de 12, 13 anos, eles tendem a esticar o dia e querer acordar mais tarde no dia seguinte. Isso é social, é bem social, sem dúvida, mas é também biológico. Então, existe sim uma mudança nesse ciclo vigília-sono, comandado pela questão dos hormônios na adolescência. Aí você entra na vida adulta e volta mais ou menos a sincronizar, mas tudo depende também do trabalho que você escolhe. Então, os estudos onde você estuda, então, esses ritmos sociais também têm essa influência na vida adulta, né? E quando a gente vai envelhecer, quer dizer, a gente vai envelhecendo sempre, mas quando a gente chega mais na fase mais da velhice, também há uma mudança. Há uma volta naquela fase antes da adolescência, e a gente tende a acordar mais cedo e a dormir mais cedo. Mas eu percebo assim, isso é uma coisa, é biológico, mas o social tem influenciado muito. E a gente continua, na verdade, naquele ritmo meio maluco, né, da vida como um todo, né? Então, mas na velhice, então, essa tendência, sim, né? Tanto é que falam, né? Ah, eu estou mais velha, eu passei dos 60, dos 70, ah, eu tenho uma necessidade de sono muito menor, durmo muito menos e já estou bem. Quer dizer que isso é uma mudança biológica mesmo. Também, exatamente, porque duas coisas influenciam, né? Uma, se a pessoa, por exemplo, ela fala assim, não consigo dormir, o caso dos distúrbios de sono, né? Eu não consigo dormir à noite porque, ou fala, atribui à idade, mas às vezes é a falta de atividade que faz com que ela durma vários pedaços, né? A gente chama de pedaços de sono, fragmentos de sono, durante o dia, que é chamado de cochilo, não é? E à noite, então, ela vai ter insônia. Mas, no geral, sim, realmente, a gente, ao longo da nossa vida, vai mudando o nosso tempo de necessidade de sono. E a gente passa a ter, assim, com 5 a 7 horas, quando a gente fica mais velho, a gente se sente, já está bem, já repôs as energias e tudo mais, e passa um dia bom. A gente só sabe se a gente passou uma noite boa, se a gente tiver um dia bom, tá? O dia seguinte. Então, a Tá? gente sempre fala assim, a gente tem que olhar o dia seguinte. Se a gente acordar e não tiver sono logo de manhã, não começar a cochilar o tempo inteiro, não tiver mau humor. Bom, depois dessas dicas super legais, preciosas, que valem para todo mundo, eu queria agora entrar na questão do sono e Alzheimer.
Acontece alguma mudança no cérebro da pessoa que tem uma doença de Alzheimer para ela não identificar direito, sei lá, sinais do que é dia, do que é noite? Sim, quer dizer, são estudos, a gente não tem assim uma certeza. Como eu falei para você, como a área da cronobiologia, que é o estudo dos tempos da vida, não é uma coisa assim tão explorada quanto deveria ser, então a gente tem os pesquisadores especializados em cronobiologia. Mas o que a gente percebe é o seguinte: a luz é o nosso melhor sinal temporal, né? Então, a entrada da luz pela nossa visão ela sinaliza para o nosso organismo se é escuro, ou se é dia ou se é noite, né? Tá. Então, essa sinalização, a gente recebendo adequadamente, o nosso organismo já começa a se preparar com o hormônio que está relacionado com o nosso sono, que chama melatonina, né? Que acho que mais, o pessoal já mais fala sobre ele. E baixa um pouquinho sobre a nossa produção do hormônio cortisol, que está associado com o nosso despertar. O que acontece quando a gente. Um sinalizador que a gente tem no cérebro, que chamam, são dois, na verdade, são núcleos supraquiasmáticos. Supraquiasmáticos, porque eles ficam em cima do quiasma óptico, por isso que ele chama supraquiasmático. E o que acontece? A entrada de luz, quando a pessoa tem Alzheimer, verificou-se que ela tem uma redução na entrada de luz. E como esse quiasma óptico fica próximo do nosso complexo da visão, ele sinaliza menos para o nosso cérebro que é escuro ou que é claro. E isso faz gerar uma confusão, né? Mental, né, para a própria pessoa, mesmo que ela não tenha consciência, e que faz, às vezes, o pessoal fala, troca o dia pela noite, ou dorme em horários inadequados e tudo mais. Aí que entra a nossa intervenção, vamos dizer assim, do Nossa. cuidador, da família e tal, né? No segundo bloco, eu vou querer exatamente as dicas dessa intervenção, né, para que sirva de alerta e de alento, inclusive, para as pessoas que nos assistem e que cuidam de uma pessoa com Alzheimer, tá bom? Ok. A gente volta já já, não sai daí não.